Bom dia, estudantes do oitavo ano. Estamos começando a nossa aula do percurso 7, fluxo migratório na América Latina. Então a gente vai analisar por que as denominações América Latina e América Anglo-Saxônica, né? Aí ele fala aqui, né, que a partir do século XV e início do século XVI, alguns povos europeus, como portugueses, espanhóis, chegaram às terras que mais tarde seriam chamadas de América. Apropriaram-se das terras habitadas pelos povos nativos, fundaram colônias e impulsionaram seu modo de vida e cultura. Entre vários elementos culturais impostos pelos colonizadores, destaca-se a figura 17, né, que ele fala aqui. A figura 17 está na outra página aqui, nessa página aqui que a gente vai ver. Então, destaca-se a figura 17. Por isso, com base nas línguas oficiais faladas atualmente no continente americano, pode regionalizá-los em América Latina, né? Ele fala sobre a América Latina. O que é a América Latina? Corresponde aos países de língua neolatina, que são quais? São os português, espanhol, francês, entre outros. Ou seja, aquelas originárias do latim. O latim foi a língua falada pelo Lácio, antiga região da atual Itália, e depois em todo o Império Romano. Sua existência está documentada no século VII a.C. Havia o latim clássico usado nas obras literárias e o latim vulgar, falado pelo povo, que deu origem às línguas neolatinas. Então, neo quer dizer novo, né? Então, as línguas neolatinas. Então, você percebe, né? Todos esses países, né? Brasil, Peru, México, nessa página aqui, a página 17, a gente vai ver claramente sobre isso. Esses países aqui que são com uma língua espanhola, portuguesa, então eles são esses países da América Latina. E quem são esses países que ele fala aqui, anglo-saxão, né? Como ele está botando aqui, América anglo-saxônica. Que corresponde aos países de língua inglesa. Anglo é o nome dado a um antigo povo germânico que colonizou o norte e o centro da Inglaterra. Saxão é a denominação de outro povo germânico que habitou a Saxônia, região da atual Alemanha. Juntos eles invadiram a Inglaterra no século V e VI e aí estabeleceram-se, né? A língua inglesa derivou da língua desses dois povos, daí a expressão anglo-saxão. Então, os países que têm a língua inglesa, né? Países que foram colonizados pela Inglaterra. Então, como a gente viu aqui, né? Deixa eu ver. Vale lembrar que essa regionalização não é rígida, né? Alguns países têm mais de uma língua oficial. No Peru, por exemplo, e na Bolívia, além do espanhol, são outras línguas oficiais, como o quechua ou o aimará. No Paraguai tem o espanhol e o guarani, línguas dos povos nativos, povos nativos, né, o guarani. No Canadá existem duas línguas, né, oficiais, o francês, falado principalmente na província de Quebec, extensão região localizada pelos franceses, né, extensa região colonizada pelos franceses, e o inglês, comum nas demais províncias. Então, lá no Canadá, né, nessa região aqui, ó, próximo dos Estados Unidos, Canadá, ela tem essas duas línguas, porém, lá é chamado de anglo-saxônico, né? Ele estabeleceu pela maioria. Então, analisando isso aqui, então, vamos lá. Aqui na Guiana e no Suriname, as línguas faladas são, respectivamente, ó, Guiana é o inglês e o Suriname, que são esses países aqui próximos, estão na América do Sul, ó, Guiana francesa e o Suriname. Esses países, respectivamente, um é inglês, a Guiana, não a Guiana francesa, não, a Guiana, ele fala aqui inglês e o Suriname fala holandês, porque foi colonizado pelos holandeses. No entanto, esses países são considerados integrantes da América Latina em razão do passado histórico semelhante ao dos outros países americanos, ou seja, foram submetidos à colonização de exploração e não à colonização de povoamento, que caracterizou a maior parte da América anglo-saxônica. Então, se você analisando aqui, Estados Unidos, elas foram estabelecidas como colônia de povoamento, onde as pessoas vieram lá da Inglaterra e começaram a morar e se estabelecer lá.
tanto nos Estados Unidos como no Canadá, que vieram os franceses, que estabeleceram lá em Quebec, como a gente viu, e os ingleses em outras regiões. Então você percebe que eles foram morar lá. Então é chamada, na época, de colônias de povoamento. Então hoje eles são os países, né, que são povoados, são os países fortes e tal, por conta disso. Então, o passado deles era nesse sentido. Já esses países como o México, como Colômbia, Brasil, Bolívia, aí como ele falou aqui, Suriname e Guiana, assim também como a Guiana Francesa, esses países eles foram mais como colônia de exploração. As pessoas foram lá apenas para explorar. Porque o Brasil foi explorado para o Brasil, cana-de-açúcar, então era considerado como colônia de exploração. Por ser colônia de exploração, aí corresponde que todos esses países que foram colonizados nessa forma de colonização de exploração é chamado de América Latina, né? Então é colocado como isso. Então a gente já viu sobre essa explicação, então a gente tem que, nas Américas basicamente tem essas 5 línguas, né? Inglês, português, espanhol, francês e holandês. São nas Américas, então você vai ver aqui pelas cores, né? O holandês é só no Suriname que fala holandês, né? Na Venezuela, por exemplo, fala espanhol. Nessa região aqui que foi colonizada pelos espanhóis, ó, tudo em amarelo, um amarelo quase laranja, né? Como a gente está vendo aqui, foram os espanhóis. Isso aqui só no Brasil que é falado português. Então você percebe aqui, ó, o Haiti, ele também, ó, ele foi francês, uma parte do Haiti é francês. A República Dominicana já é espanhola, Cuba espanhola. Então você percebe, os Estados Unidos, ele é inglês, completamente inglês. Já aqui, ó, a gente vê a questão do Canadá. O Canadá, ele é inglês e francês, por isso que está assim, tracejado, né? Tem o verde do francês e tem o verde claro do inglês. Então você percebe que é essa divisão assim que a gente percebe da América, a divisão entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica. A América Latina é a área de destino de imigrantes para a área de saída de emigrantes. Então existe a diferença entre destino de imigrante, pessoas que vêm de fora, para a área de saída de emigrantes. Então, vindo do percurso 5 que a gente estudou, né, que a América, desde o século XVI, tornou-se um continente de destino de imigrantes de várias partes do mundo. O mundo novo, como foi chamado, né? Atraiu milhões de imigrantes que povoaram suas terras, a gente vai ver na figura 18, e que juntamente com a população nativa e mais as migrações forçadas de africanos, formaram suas populações construíram seus espaços geográficos e suas economias. Então olha como é que está entendendo. Então ele fala aqui na figura 18, ele mostra imigrantes de diversos países europeus reunidos na sala de jantar do Hotel dos Imigrantes, edifício que recebia quando desembarcavam em Buenos Aires, na Argentina, cerca de 1940, né? Aí ele fala aqui, né? Entretanto, em 1970, o prolongamento prolongando-se até os dias atuais, enquanto os Estados Unidos e Canadá continuaram sendo países de destino de imigrantes, os países da América Latina se tornaram áreas geográficas de saídas de imigrantes. Então, pessoas que saíram da América Latina e foram justamente para lá, né? Os imigrantes são os que chegam e os emigrantes são os que saem. Então, principalmente para os Estados Unidos, países europeus e, sobretudo, países da própria região latino-americana. Para ter ideia, entre 2009 e 2014, segundo a Organização Internacional para Migrações, o OIM, da ONU, dos 39 milhões de imigrantes latinos-americanos, 64% deles migraram para países da própria América Latina e 36% para restantes se dirigiram a outros países do mundo. Em relação à África do Sul, América do Sul, África não, América do Sul, entre 2010 e 2015, 70% de todos os movimentos migratórios foram realizados entre os países desse subcontinente, tendência que vem aumentando nos últimos anos. Aí ele pergunta aqui, ele fala sobre o outro tópico, né? Causas da inversão da imigração latino-americana.
Aí ele fala que é a situação da pobreza, que milhões de latinos-americanos vivem, principalmente por causa de migrações. Muitas pessoas deixam seus países em busca de melhores condições de vida, quando migram para os países da América Latina, dizendo que trata da migração interregional, intrarregional, né? Então eles vão entre a América Latina, considerando a América Latina como região, tendo por base como vindo anteriormente na regionalização da América em América anglo-saxônica e latina. Então tem aquelas divisões das duas Américas, né, como a gente falou. Devemos também considerar, como ele fala aqui, né? Devemos também considerar as migrações extra-regionais, né? Quando ele sai para outras regiões, seja as que se dirigem aos Estados Unidos, Canadá, os países europeus ou outros continentes. Quanto ao fato do maior fluxo de imigrantes latino-americanos se dirigir a países da própria região, podemos considerar como causas o maior desenvolvimento regional, o sentimento anti-imigração ou a xenofobia existente nos Estados Unidos e países europeus, e principalmente as leis de imigrações restritivas adotadas por esse país. Então, o que é xenofobia? É o sentimento de antipatia, né, de ódio, ou de raiva, ou de não gostar de uma pessoa só porque vê, antipatia, desconfiança ou temor em relação ao estrangeiro. Então você tem esse sentimento, é a xenofobia, né? É, Aí ele fala aqui outras causas, né? O deslocamento interno na América Latina. Além das migrações internas espontâneas, que ocorrem dentro de um mesmo país, o êxodo rural, por exemplo, migrações de uma cidade ou região para outra, e das migrações internacionais existentes deslocamentos internos ou as migrações internas forçadas. Na América Latina, o crescimento do narcotráfico, que é narcotráfico, comércio ilegal de drogas ilícitas, e a consequente formação de organizações criminosas, olha o que ele fala, tem espalhado violência tanto no campo como nas cidades. Os casos mais graves são encontrados no México, em países da América Central, na Colômbia e no Brasil. Narcotráfico, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, do, narcotráficos se enfrentam pelo domínio do território para a venda de drogas ilícitas. E nesse confronto, policiais e civis inocentes morrem. Na Colômbia, a ação de grupos guerrilheiros também espalhou violência e provocou migrações forçadas ou deslocamentos internos. Assim como ocorreu no Brasil e em outros países, os megas projetos agroindustriais na Colômbia também causaram grandes deslocamentos. Então ele vai falando também dos outros projetos, como barragens, construção de barragens, os desastres naturais, a gente lembra de Sobradinho, né? Aquelas barragens que saíram, então forçaram muita gente a sair das suas cidades. E os grandes projetos, né, como hidrelétrica, como qualquer outro projeto, barragem hidrelétrica, eles vão fazer, eles precisam deslocar as pessoas. Então aqui a gente vê que entre 2000 e 2017, cerca de 7,7% da população brasileira foi forçada a sair das suas casas para outros locais, para morar em outros locais por conta dessas dois fatores, ou deslocamentos por questões de desastres naturais ou por questões de construção de barragens ou megas minerações, né? Projetos de megas minerações. Então a gente vai aqui para a próxima página, página 70, ele fala sobre a questão, outros exemplos de imigração forçada, se refere à construção de usina, como a gente falou, né? O Belo Monte, Xingu, forçou 40 mil pessoas a saírem. Também tem a questão da barragem, né? Lá dos rejeitos que foram lá, os casos desastrosos no Brasil, questão da imigração, né? Bento Rodrigues, município de Mariana, estado de Minas Gerais, 2016, com o rompimento daquela loucura lá, aquela coisa que aconteceu, rompeu e causou um desastre, né, ambiental terrível. Então, expulsou, como ele diz aqui, ó, 1.361 pessoas foram forçadas a se deslocar de suas para realizar a migração forçada, porque senão estavam perdendo suas casas. Fora aquelas 300 pessoas ou 400 pessoas que morreram. Então você vê que é uma questão muito interessante, né? Aí ele fala sobre a questão das migrações na América Latina, né? O México é usado por migrantes da América Central, da América do Sul, da África, da Ásia,
para entrar de forma ilegal nos Estados Unidos. O fluxo de pessoas que atravessam o território mexicano tem aumentado nos últimos anos, né? Justamente para entrar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm forçado, né, as pessoas a não entrarem lá. Tem as barreiras policiais que eles querem, não querem que as pessoas entrem lá, porque lá são os países mais desenvolvidos, então eles não querem. Mas o desejo desses migrantes de viver nos Estados Unidos é dificultado por barreiras, como eu já disse, né? Desses países colocados. Então a gente vê aqui, ó, com exceção dessas migrações que dirigem ao México, é, os Estados Unidos, os principais países de destino de migrações, como é que tá? Os principais países destino das migrações no contexto regional são Chile, Brasil e Argentina. Então, olha você vê, né? Esses países também, as pessoas dos outros países vêm para esses três países, né? Que é Chile, Brasil e Argentina. A maior parte desses migrantes tem como origem da Bolívia, Peru, Paraguai e Venezuela e Haiti. Mas, em contrapartida, cabe destacar que o Paraguai recebeu cerca de 350 mil brasileiros que emigraram para esse país, atraídos pelas facilidades da aquisição de terra, não somente inferior ao de brasileiros nos Estados Unidos. Então você vê, olha, 350 mil brasileiros foram para lá para comprar terra lá no Paraguai, né? Diferente. E nos Estados Unidos eles foram morar para ter uma vida melhor, como eles falam. Vamos lá, aumentar aqui. Então ele fala aqui, né? No contexto, considera os migrantes brasileiros o que deveria ser feito em nosso país para evitar a saída deles, né? Eu acho que a gente deveria ter melhores condições de vidas aqui, né? Garantia de emprego, garantia de vida mais fácil, as pessoas não tivessem tanta violência, então as pessoas não sairiam tanto, né? Ia estar atraída para viver aqui melhor. Uma melhor igualdade de renda, né? Essas questões. Aqui ele fala sobre a questão política migratória na América Latina. Vamos entender aqui a política migratória, né? O conjunto de normas e regras estabelecidas em leis relativas aos imigrantes e emigrantes pelos governos dos países. De modo geral, as políticas migratórias dos governos dos países latino-americanos tinham por base, até recentemente, doutrinas de segurança nacional. Entre 1950 e 70, foram implantados regimes ditatoriais, né? Aqui, exemplo, o Brasil, né? Ele controlava, censurava meio de comunicação, jornais, essas coisas, tudinho. Então, o que ele fala mais aqui? Ele fala sobre a questão que, olha os países que tiveram, né? Paraguai, Guatemala, governo militar se instalaram, 54, no Brasil 64, no Peru 68, Bolívia 72, no Uruguai. E com isso eles forçaram muitas pessoas a saírem, né, dos países. Aí ele fala aqui sobre a questão da redemocratização desse país no Brasil. Isso ocorreu a partir de 85. Várias leis desse período, pouco a pouco, foram substituídas, e entre elas que se referiam aos imigrantes e emigrantes como questão de segurança nacional. A Lei de Imigrantes do Brasil, o Estatuto do Estrangeiro, vigente até 2017, considera o imigrante como um estranho e como provável ameaça à segurança nacional. Além disso, como pessoa de menor importância em relação aos brasileiros. Há anos, o Brasil pretendia fazer a reforma de sua legislação sobre migração. E isso foi conseguido em 2017, com a nova lei de imigração, que considerou o deslocamento da população sob ótica dos direitos humanos, ou seja, com um direito humano, abandonando a ultrapassada concepção de imigração como questão de segurança nacional. Foi assim um grande avanço em outros países latino-americanos, com essa concepção também está sendo ultrapassada. Então, você percebe que tem uma diferença, né? As pessoas estão mudando as leis para quê? Para que o imigrante seja considerado como ser humano, como deve ser, e dar direitos a eles para eles viverem com ter garantia pelo menos de vida, porque muitas vezes as pessoas, como a gente viu no capítulo anterior, muitas pessoas são forçadas a sair dos seus países por questões traficantes, por questões de guerras internas. Então, são vários fatores que a gente deveria ter cuidado para a gente se ater nisso aí. O que é que fala sobre a questão aqui? Ele faz uma pergunta: o que é regime militar? Modo autoritário de governar, em que está às mãos uma única pessoa, um grupo
é exercido de modo absoluto, sem consulta aos governados. E redemocratização é ato ou efeito de democratizar-se, ou seja, restauração da democracia em países que passaram o período ditatorial, né, de ditadura ou de governo autoritário. Então a gente vê essas questões aí nesse capítulo. Aqui ele fala sobre a questão das rotas e encontros, a imigração a partir de outro direito imigrado. Então a gente vai ler vocês vão ler essa página 73 e você vai responder essas duas questões aqui, ó. Interpretar, né? Migrar é um direito humano e depois você vai argumentar. Você concorda com a seguinte afirmação do texto? Olhar o imigrante por um viés diferente do que aquele que vem de fora é um dos grandes desafios da sociedade contemporânea. Você concordar, não apenas concordar, mas você tem que contextualizar, falar um pouco mais, né? Não é apenas dizer sim, concordo, ou não concordo, não. Você vai contextualizar, você vai realmente ler esse texto e vai fazer essa atividade, tá certo? Então, bom dia a todos e até a próxima aula.